Gostaria que vocês abrissem comigo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 7. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Como eu comecei a dizer a vocês, Paulo está introduzindo agora no discurso aos Efésios, nessa segunda metade da carta, essa parte mais prática agora. Já passamos pela doutrina, passamos pela teoria, passamos aqui pela importância da unidade, de como preservar a unidade. Paulo agora introduzindo a aplicação, o colocar em prática aquilo que aprendemos no Senhor. Ele vem falar acerca dos dons. E a gente acabou de ver que é tão importante respeitar essa hierarquia estabelecida, onde primeiro é necessário, na vida da igreja, a gente fundamentar a doutrina, que são o conjunto de regras e valores, no nosso caso, a sã doutrina, conjunto de regras e valores bíblicos, para então começar a edificar, a partir da palavra, a nossa unidade. Se eu inverto isso e coloco os dons antes da unidade, ou antes mesmo da doutrina, o que eu construo é um muro sem fundamento. O risco de daí a pouco esse muro desabar e machucar as pessoas é muito grande. O risco de você viver uma caminhada cristã, tendo que dia após dia reconstruir, porque não tem base, porque não tem fundamento, também se torna muito grande. Por isso, antes dos dons, vem o valor da unidade. Mas a unidade, ela só é construída em cima da doutrina bíblica. Por isso não importa, não deveria importar no nosso meio opiniões pessoais. Não é o que eu acho, não é o que eu penso que deve ter valor no seu coração, e sim o que a Bíblia diz. Se em algum momento, diante de uma ministração da palavra, a opinião de alguém, seja quem for, contradizer a palavra, esquece o que aquela pessoa está dizendo e se concentra na palavra. Porque somente a palavra tem poder para gerar fé no nosso coração, nos despertando para o arrependimento e, consequentemente, para a salvação. Fora isso, irmãos, não é a chamada fé salvítica, não é a fé que nos conduz para a salvação, é uma fé que nos distrai. Nem é fé, se torna fideísmo. Fideísmo é fé sem fundamento. É uma fé que, ao ser confrontada, você não tem base para defender. Por isso, uma igreja saudável é aquela igreja construída em cima dos valores da palavra, onde o fundamento é Cristo e Cristo crucificado, sabendo nós que, apesar da crucificação, Ele ressuscitou, foi assunto ao céu e vai voltar para nos buscar. Esse é o nosso credo, essa é a nossa doutrina. É nisso que precisamos edificar a nossa unidade, sabendo que o sacrifício que Deus cometeu, ou Deus sofreu, ao enviar Jesus Cristo para se entregar por mim e por você, fez com que eu e você nos tornássemos iguais. Não podendo mais haver entre nós um que é melhor, pior, mais importante ou menos importante. Não, a partir do momento em que recebemos Cristo Jesus em nosso coração, nós fomos feitos filhos de Deus. E Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos.
Muitas vezes, o nosso pouco relacionamento com Deus não se dá em função de um distanciamento de Deus, mas de um distanciamento nosso. É a gente que limita o quanto Deus vai se revelar a nós. Porque muitas vezes a gente acaba dando ouvidos para aquilo que não está fundamentado na palavra. E a situação que a gente está vivendo atualmente é um exemplo disso. Quantos de nós está mais doente por causa das notícias do que por causa do vírus? Por quê? Estamos colocando os nossos olhos, estamos colocando a nossa atenção naquilo que não é eterno, contrariando o que o próprio apóstolo Paulo disse aos Coríntios. Não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Se os nossos olhos, se a nossa atenção se fixar nas circunstâncias ao nosso redor, a gente vai adoecer, irmãos. Se a gente ficar prestando atenção na política, a gente vai adoecer. Se a gente ficar prestando atenção no noticiário, a gente vai adoecer. Se a gente ficar prestando atenção na conta do banco, a gente vai adoecer. Tem gente revoltada porque o auxílio que o governo prometeu está em análise tem 2 semanas. Quero dizer para você que a provisão da sua vida não vem do governo federal, mas do governo celestial. Não é R$600 que vai mudar a sua história. O que vai mudar a sua história é se voltar para a palavra. O que vai mudar a sua história é abrir o seu coração para Jesus. O que vai mudar a sua história é sair da condição daquele que ainda permanece condenado para aquele que foi salvo. E isso se faz através da palavra. Por isso o apóstolo Paulo está batendo tanto nessa tecla. Por isso ele dedicou 3 capítulos inteiros para falar só da doutrina, da sã doutrina, da doutrina cristã. Por isso que só depois disso ele começou a falar de unidade, porque também não existe unidade real se ela não for embasada na palavra. Por isso que só depois que ele falou da unidade e de como preservar a unidade, agora ele vem falando da importância dos dons. Olha como, infelizmente, isso tem sido distorcido. Muitas vezes, porque a pessoa canta bem, porque a pessoa prega bem, porque a pessoa dança bem, ela chega em algum lugar e ela já se torna a estrela daquele lugar. Sem antes passar pelo crivo da unidade e da doutrina. Isso é um perigo muito grande para a comunhão dos santos. Isso é um perigo muito grande para a vida da igreja. Porque para construir essa unidade, embasado na doutrina, é necessário que haja comunhão. E comunhão significa andar junto. Comunhão significa viver junto, comer junto, saber como é que o outro está, saber o que o outro precisa, se dispor ao outro e receber também a ajuda do outro. Comunhão significa se tornar um com o irmão. A partir do momento que existe a necessidade na vida dele, aquela necessidade também agora faz parte da minha vida. E eu não sou cego enquanto eu não responder para ele, ou enquanto a resposta não chegar para ele. E eu vou fazer o que eu puder fazer para que o meu irmão saia daquela situação. Sabendo eu que se a situação for o contrário, também vai ser assim, ele também vai agir assim para comigo. Isso é comunhão, construída na palavra, que nos preserva a unidade, e então o irmão pode cantar maravilhosamente bem, que aquilo não vai roubar nem o coração dele e nem distrair as pessoas. Porque muitas vezes a preocupação está em entreter as pessoas. Por isso se aceita dons antes mesmo da unidade. Se aceita dons antes mesmo da doutrina. Isso é um veneno. Isso separa a igreja. Isso não fomenta comunhão. Pelo contrário, isso fomenta separação. Quem está me entendendo? E agora, então, só depois disso, Paulo vai falar de dons. Porque agora os efésios já haviam entendido. Lembra que na semana passada a gente aprendeu, a gente entendeu que essa igreja, ela não poderia ter errado.
Como infelizmente você vai ver lá em Apocalipse, que ela perdeu o primeiro amor. Ela resistiu aos falsos mestres, mas ela perdeu a comunhão. Essa igreja foi pastoreada por Timóteo, discípulo direto de Paulo, foi pastoreada pelo próprio Paulo e em outro tempo foi pastoreada pelo apóstolo João, o discípulo do amor, e perdeu o amor. Por quê? A prática pagã, a vida da cidade, uma cidade muito miscigenada, acabou influenciando a vida da igreja. Exatamente o contrário do que devia acontecer. Independente se a cidade é promíscua, como Éfeso era, independente se a cidade é pagã, como Éfeso era, independente se a cidade tem o problema que tem, com o governo que tem, com tudo que acontece, independente de tudo isso, quem deveria influenciar a cidade é a igreja, e não a cidade influenciar a igreja. A igreja que deveria influenciar a cidade. Por isso essa situação tão recorrente, coisa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, parece que é tão familiar nos dias de hoje. Se a gente não se voltar para a sã doutrina e começar a construir a nossa unidade em cima da palavra, nós não vamos ter uma unidade real. E aí quando vier, está tendo um barulho aqui. Romeu, tendo um barulho esquisito aqui, Quando vier um problema, quando vier um coronavírus, ou qualquer outra coisa que se levante contra nós, ao invés de nos unirmos, a gente vai, cada um para o seu canto. Porque, irmãos, por favor, coloque amor no que eu vou dizer para vocês. Se tem algo que esse tempo mau está propondo, é uma separação entre o que é joio e o que é trigo. É um vento que está sendo soprado. O que é palha vai voar com o vento. Não estou falando sobre tal ou não está aqui, não é disso que eu estou falando, não. Inclusive, é muito nobre você querer preservar as pessoas que você ama, não tem nada de errado. Estou falando sobre se dispor à comunhão, que não tem nada a ver só com a reunião do templo. Tem a ver com quando uma necessidade na vida de alguém surge, o corpo se move a favor. É isso. É diferente. Você não pode, não deveria jamais ver uma situação e fingir que não é contigo. Mesmo se o irmão não for da mesma igreja que você. Porque ele pode não ser da mesma denominação, mas da mesma igreja ele é. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, você não deveria ficar alheio à necessidade de ninguém, sendo cristão ou não. Porque não pode haver necessidade do lado de um crente. Não pode ter alguém passando dificuldade do lado de um cristão, sem que esse cristão se mova, nem que seja para ser ponte. Eu não tenho como te ajudar não, mas eu vou buscar quem tem. E fazer a diferença, irmãos. Unidade da igreja vai além da placa. Unidade da igreja vai além do costume local. Tem a ver com algo que é muito maior e é eterno. Amém? Agora, nesse texto que lemos, de Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 13, Paulo propõe um esboço natural dessa carta, sendo que o versículo 7 até o versículo 10, ele vai falar acerca da origem dos dons, que é um pouquinho do que a gente vai ver agora. Posteriormente, no verso 11, Paulo vai falar sobre a unidade na variedade dos dons. E a gente vai entender que, apesar de serem vários dons, todos eles têm um propósito comum. Então, existe unidade na variedade. E pode ser assim também na vida da igreja. Apesar de sermos muitos e sermos diferentes, deve existir um propósito comum fluindo do nosso coração.
E por fim, no versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo vai falar acerca do propósito dos dons. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse ponto aqui hoje. Mas enfim, verso 7. Efésios capítulo 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Irmãos, falando à igreja, entendemos que, primeiro, cada dom concedido é fruto da graça de Deus. Você leu o verso 7? E a graça foi concedida. Muitas vezes a gente reduz a graça ao nosso dom e acha que é só saber cantar, que é só saber falar, que é só saber dançar, que é só saber... Não é só isso, meu irmão. É muito mais do que isso. É a própria graça de Deus fluindo através de você no serviço que você realiza, que você executa. No ministério. Ministério é serviço. Então não é simplesmente ficar ali na porta e dar um abraço. Ali são os próprios braços do Senhor acolhendo alguém. Não é simplesmente chegar aqui e cantar. Não tem a ver com cantar. Tem a ver com apresentar a graça de Deus através de um dom. Quem está me entendendo? É bom que você entenda mesmo, porque Paulo vai apertar a gente aqui. Ou seja, quando a gente entende que cada dom concedido, ele é fruto da graça de Deus, a gente entende também que não é por mérito nosso. Não é por mérito pessoal, individual, ou pelo meu esforço próprio, mas sim pela graça, um favor imerecido. Nós não somos dignos de receber o dom que Deus nos deu. Nós só o recebemos por causa do favor de Deus, por causa do propósito de Deus. Ou seja, não tem a ver comigo, com quem eu sou ou com o que eu faço, tem a ver com o que Deus quer que eu me torne. Tem a ver com o que Deus quer que eu faça. Então, por favor, não deixa o dom que você recebeu fazer de você alguém que separa a comunhão da igreja, ao invés de unir a comunhão da igreja. Não é porque você é o que é, ou tem o que tem, ou faz o que faz, que você é melhor do que a outra pessoa. Afinal de contas, o dom não foi dado por sua causa, mas apesar de você. O dom foi dado como fruto da graça. Você, eu, nós não merecíamos. Mas aprove ao Senhor confiar a nós esse presente maravilhoso. Eu já ouvi algumas dezenas de vezes as pessoas falando assim: se você já falou isso, fica tranquilo. Todo mundo fala isso. A partir de hoje a gente não vai falar mais. Eu vou fazer isso, eu vou fazer mais aquilo, eu vou fazer mais aquilo outro, eu vou me dispor aquilo, porque assim eu vou virar pastor. Ou então, outro dia uma pessoa falou para mim assim: meu filho agora está fazendo curso para pastor. Eu falei: não sabia que tinha não. Não tem jeito de virar pastor, meu irmão. Não tem jeito de virar profeta. Não tem jeito de virar evangelista. Não tem jeito de virar mestre. Não tem jeito de virar nada dessas coisas. Deus faz na sua vida. É Ele que faz. O que eu e você precisamos é reconhecer o dom que Deus nos confiou e devolver esse dom a Deus sob forma de serviço. Então não tem a ver comigo. Não tem a ver com quão bom eu sou. Tem a ver com o propósito que Deus tem para mim e através de mim. Se de repente o dom que Deus te confiou é só para dar um sorriso para alguém, saiba que esse sorriso vai gerar cura, que esse sorriso vai gerar libertação, que esse sorriso pode gerar salvação. Nós não podemos limitar a graça ao dom. O que está por trás desse dom que nós recebemos é muito maior e muito mais sublime do que nós podemos imaginar. Por isso, nós precisamos nos dedicar a devolver a Deus e às pessoas
aquilo que o próprio Senhor nos confiou. Amém? Quem concede os dons é Deus. Aqui Paulo está explicando isso, que foi o próprio Senhor Jesus quem os concedeu. Você vai ver isso lá no verso 11, daqui a pouquinho. Isso não significa que nós não devemos estudar. Olha a diferença. Você recebeu de Deus um dom, agora você vai estudar, sim, não para se tornar aquilo que o dom propõe, mas para aperfeiçoar o dom em você. Então, você recebeu um dom de pregar a palavra. Meu irmão, se debruça sobre a palavra. Vai estudar mais do que todo mundo, vai ler mais do que todo mundo, vai orar mais do que todo mundo, vai jejuar mais do que todo mundo, vai fazer o que precisa fazer. Você recebeu o dom de cantar, tão bonito. Mas não quer estudar música, não? Vai ficar aquém do que poderia ser. Vai fluir? Vai, porque foi Deus que deu. Mas poderia ser mais se você entrasse em concordância com o propósito de Deus. Amém? Quem está entendendo? O que eu estou falando aqui, irmãos, é para demonstrar que o dom corrobora para a unidade e não destrói a unidade. Quando o dom não está alinhado à doutrina e à unidade, ele separa a igreja. Aí a igreja se torna aquela igreja cheia de preferências. Eu gosto mais de fulano, não, eu gosto de Beltrano, eu gosto daquele outro, eu prefiro assim, eu prefiro assado. A gente não pode preferir nada. Isso é vaidade do coração do homem. O que eu deveria fazer é me dispor. Estava falando isso hoje com o Michael. Foi lá em casa cortar minha barba. Ficou bonito? Você não pode mentir, não. Você é crente. Se tiver ficado ruim, a culpa é dele. É um dom que ele tem. A gente está falando hoje que a gente precisa fazer todas as coisas para um bem comum. Não importa o que seja. Aí, olha só o que Paulo está dizendo aqui. Nós já vimos aqui, primeiro, que o dom é uma graça que foi concedida por quem? Por Deus. Não é mérito meu. Está alinhado a um propósito maior. Segundo, olha o que o texto bíblico está dizendo. E a graça foi concedida a quem? Está aí na sua Bíblia, lê comigo. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a alguns? Não, a cada um. Sabe o que esse cada um aí significa? Que todo crente, todo cristão recebeu dons. 2 amém. Todos que se entregaram ao Senhor, que se voltaram ao Senhor, que abriram seu coração e o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas, receberam dons. Todos. E a graça que foi concedida a cada um. Agora, o que isso significa? Esse texto que nós lemos diz que essa graça concedida a cada um de nós, ou seja, a toda a igreja, faz com que, ou deveria fazer com que ninguém invejasse o dom do outro. Que ninguém ficasse olhando para o lado e falasse assim, mas fulano faz isso porque também ele toca, canta, eu não toco, não canto. O outro aparece no vídeo porque é assim, é assado. Irmãos, a gente só se move nesse sentido quando a gente não reconhece o dom que tem, ou quando a gente não se dispõe a servir com o dom que tem. Porque se eu estou ocupado servindo a igreja, devolvendo a Deus e à igreja o serviço com o dom que eu recebi do próprio Senhor, eu não tenho tempo de ficar olhando e invejando e desejando o dom do outro. Só quem reclama é quem não faz. Você viu? Faltou copinho descartável. Não. Segunda vez que falta copo descartável. Santo, traz uma caixinha de copo descartável. Você viu lá o banheiro? Nossa, parece que o irmão morreu lá dentro. Filho, desce a escada aqui, pega o escovão, sabão, volta aqui, resolve isso. Levanta discretamente, os irmãos nem precisam te ver. Na verdade, o ideal é até que seja assim, né?
Você vai lá, resolve. O banheiro ficou limpinho, ninguém sabe, vão achar que foi um anjo que passou lá. E foi. Quando você está servindo, meu irmão, você recebe em retribuição, sabe o quê? A paz. A paz de saber que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Isso não tem preço, não tem reconhecimento humano nenhum que pague isso. É a satisfação interna de saber assim, Senhor, obrigado pelo privilégio de poder te servir. Você pode ter um trabalho maravilhoso, experimentador de chocolate. Quem gostaria de ter esse trabalho? Bom, né? Se não for o que Deus tem para você, vai virar uma tortura. Você vai para aquele lugar com o estômago embrulhando, você vai para aquele lugar assim, fazendo ânsia, você vai para aquele lugar sofrendo. Ganha bem para experimentar chocolate, mas sofre. Agora, você pode ser, eu já falei isso aqui outro dia, cavador de cisterna, no sol quente, o chão duro, picareta cega. Tá. Se for o propósito que Deus tem para a sua vida, alinhado ao dom que Ele mesmo te concedeu, sabe como é que você vai cavar aquele buraco lá? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque contentamento de verdade a gente encontra no Senhor. Não é na realização natural. Agora olha o mistério, que coisa linda. Quando você pega esse dom que Deus te concedeu, e normalmente você identifica o dom com uma facilidade natural. Tem gente que sabe desenhar, tem gente que sabe costurar com uma facilidade, tem gente que sabe cantar, tocar com uma facilidade maior do que as outras pessoas. Quando você identifica isso e devolve isso como serviço a Deus, ao mesmo tempo que você trabalha, você se sente bem. Michael falou comigo hoje. Eu amo cortar cabelo, ele falou comigo. Eu me sinto bem quando eu estou cortando cabelo. Quando alguém me liga e fala aqui, você pode vir aqui cortar o cabelo? Porque está alinhado, irmãos. Olhe para você, olhe para os dons que Deus te concedeu. Todo cristão recebeu dons. Todo cristão recebeu dons. E a graça que foi concedida a cada um. Então, talvez você ainda está aí sentado, e pelo fato de só estar aí sentado, está com os olhinhos atentos a coisas que não deveria estar olhando. Está se distraindo com coisas que poderiam estar acontecendo, mas não estão acontecendo. Ao invés de estar recebendo esse contentamento de servir, está só olhando e desejando o dom do outro. Talvez o dom do outro vai virar um peso na sua vida. Você lembra do rei Davi? Quando nem era rei, foi lá para o vale de Elá pelejar contra os filisteus. E aí na trincheira lá, prestes a entrar na batalha, ele se dispôs a ir lutar contra Golias, que ele nem tinha visto quem era, mas ele falou, esse incircunciso aí eu vou lá. Incircunciso significa não aliançado. O que ele pensou? Esse cara não tem aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus, não quero nem saber o tamanho do problema, eu sei o tamanho do meu Deus. Vou lá. Aí todo mundo, não, peraí, mas como é que você vai? Então, peraí, bota essa armadura aqui. Pegou a armadura do rei, botou em cima dele. Não é o dom do seu irmão, meu irmão. É o dom que Deus te deu. Talvez o dom do seu irmão vai ser um peso. Então para de olhar para a grama do vizinho e olha para aquilo que Deus já te deu. Você que gosta de anotar, anota aí. Eu não sou grato por aquilo que eu não tenho. Eu sou grato por aquilo que eu tenho. Eu não fico triste por aquilo que eu não tenho. Eu fico feliz por aquilo que eu tenho. Quando você muda a mente e começa a pensar desse jeito, pode ser um Toyota ou um Fusca. Você fica feliz, meu irmão. Aí você para de ser enveredado por essa bobagem que tem sido ensinada aí, que o importante é conquistar, que o importante é ter, que o importante é acumular, nada disso. O importante é você ter paz com Deus. E essa paz com Deus você encontra na sã doutrina, na unidade da igreja e no serviço aos santos. Amém? Olha só. Tem um ditado que diz assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Eu cacei na Bíblia, não tem na Bíblia. Mas parece bíblico. Porque é muito real. É muito real.
Tem outro ditado, acho que vocês vão conhecer também. Crente que não trabalha... Aí, ó, vou falar que pouca gente sabe. Crente que não trabalha, dá trabalho. Agora, entenda algo. Igreja não é lugar de gente perfeita. Um dia que você estiver andando pela rua e você vê uma igreja assim, perfeita, não entra lá. Se você entrar lá, sabe o que acontece? Você estraga ela. Nós somos imperfeitos, buscando a perfeição. Na verdade, buscando aquele que é perfeito. E Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer, só quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito vai deixar de ser. Até lá, irmãos, é uma caminhada. Então, igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente arrependida. Amém? Eu ainda luto contra aquela dificuldade, mas já me arrependi, já mudei de mente, já mudei de postura. Igreja não é lugar para gente conformada. Se for, está depondo contra a unidade. Acostumou no pecado, acostumou nas más práticas, acostumou na mentira, acostumou no erro. Está fazendo o que na igreja? Não, meu irmão. Aqui é o lugar onde a palavra vem para nos confrontar e nos fazer mudar. Ninguém está esperando santidade no sentido que o mundo olha para a santidade. O que é santidade aos olhos do mundo? É alguém perfeito. Só tem Jesus desse jeito. O que é santidade no modelo bíblico? Separado, consagrado, que busca a piedade, que busca a santidade, que busca a comunhão, que favorece a unidade, que edifica a própria vida na palavra. Isso é o santo, a partir da palavra. Isso a igreja quer propor, uma vida santa, ou seja, separada das práticas da velha vida. Por isso é que a igreja não é lugar de gente perfeita, mas é de gente arrependida, mas não é lugar de gente conformada. Porque se você estiver conformado com a velha vida, é porque ainda não ascendeu para a nova vida. Ainda não se tornou nova criatura. E se esse é o caso, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Ainda dá tempo de arrepender. A Bíblia diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Eu levei meu menino, estava com 9 anos, Gabriel. Levei ele no cemitério, fui fazer um velório. E aí, depois do velório, nós fomos andar ali pelos túmulos. Parece macabro, né? Mas eu fui falar para ele, olha, não tem jeito mais para esse aqui. Para esse aqui também não tem jeito mais. Aqui, ó. Se não entregou o coração para Jesus antes, agora já era. Irmãos, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Tem 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é aquela que o homem já nasce separado de Deus por causa do pecado. E ele continua separado de Deus até se entregar para Jesus, porque quando ele se entrega para Jesus, ele é reconciliado, ele é regenerado, ele é gerado de novo, ele nasce de novo. Aí é nova criatura, aí não está mais separado. Mas se não, e ele separado espiritualmente, morto espiritualmente, ele morre fisicamente, aí há o 3º tipo de morte, chamada morte eterna. Aí não tem jeito mais. Mas ele pode estar no leito de morte ou pendurado numa cruz. No último suspiro, no último lampejo de vida, se ele abre o coração de forma sincera e se entrega para Jesus, Jesus entra naquele coração e transforma aquela vida. Pode ser, não vai dar tempo mais de uma restauração física, mas não é o que importa. Lembra o que Paulo disse? Não fica botando atenção nas coisas que são temporais, não. Dá atenção para o que é eterno. Todo cristão recebe dons. Irmãos, por isso foi concedido dons a todos, pois o intuito aqui, dentro desse contexto em que Paulo está falando aos Efésios, é mostrar que
todos são parte de um mesmo corpo, de um mesmo povo, de uma mesma família, a família de Deus. Não haveria unidade se os dons não fossem estendidos a todos nós. Aí sim, haveria rivalidade, mas não é isso que a Bíblia diz. Agora, como se preservar, como se guardar, para não se distrair e perder o foco? Quando Paulo fala aos Filipenses, você não precisa abrir não, vou ler para você. Lá no capítulo 4 também, no verso 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe a sua mente, que seja isso que ocupe o seu pensamento, que seja isso que ocupe o seu coração. Sabe por quê? Porque primeiro vem a doutrina, antes do dom. Enche o seu coração com a palavra de Deus, enche o seu coração com a direção que Deus tem para a sua vida, e aí quando o dom aflorar, você não vai se perder nesse dom, você vai estar firmado na palavra. Ocupe. Esse ocupar significa encher, significa preencher plenamente. Gente, quando tem um dom, por exemplo, o cara canta muito bem, toca lindamente, não, toca muito bem e canta lindamente, não está com o coração preenchido com a doutrina do Senhor, com a palavra do Senhor. Daí a pouco, ele está no altar cantando, mas aí vem uma oferta. Nós vamos fazer uma festa caipira, você podia vir aqui tocar uns axé para a gente, uns... pagar bem. Uai, pagando bem, que mal tem? O problema é exatamente deixar espaço. Isso não é ocupar. Isso não é preencher. Se eu estou sentado numa cadeira e eu estou bem sentado naquela cadeira, não tem mais espaço para ninguém. Mas se eu dou a beiradinha, daí a pouco alguém senta do lado. E o problema é essa beiradinha, irmãos. E as beiradinhas que a gente vai dando. E muitas vezes vai dando com o próprio dom. Porque canta bem, vou cantar para o mundo. Porque prega bem, vou palestrar para o mundo. Irmãos, não tem problema nenhum. Paulo mesmo, quando fala aos Coríntios, ele vai falar assim: eu não estou pedindo para vocês para negar as coisas do mundo, senão vocês iam ter que sair desse mundo. Mas aqui ele está falando sobre a unidade. Como que eu posso ter comunhão com quem não está na mesma visão? Isso até para casamento é complicado. Não vos ponhais em julgo desigual. Um crente e um não crente. Um que acha que isso é certo, o outro que acha que é isso que é certo. Vai viver uma guerra, vai viver uma luta. Dificilmente vai construir unidade. Amém? O verso 9 de Filipenses, capítulo 4, quando ele está falando, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro, justo, amável, seja isso que ocupe o seu coração, o verso 9 explica para quê. Isso aqui está corroborando com esse texto de Paulo aos Efésios. Diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e a paz de Deus será convosco. Ou seja, é para fazer conforme a gente aprendeu. Por isso, antes dos dons, a doutrina. No meio, a unidade. Amém? Terceiro ponto. A gente viu que o primeiro ponto é a graça, que é um favor imerecido. O segundo ponto é que foi concedida a cada um de nós, ou seja, a todos. E o terceiro ponto, segundo a proporção do dom de Cristo. Segundo a proporção do dom de Cristo. Não só recebemos dons de acordo com o que é o desejo do Senhor, como também de acordo com quem Ele é. Olha como é que a coisa começa a ficar séria. O dom que você recebeu, o presente que Deus te concedeu, mesmo sem que você merecesse,
faz com que você passe a ser, nessa terra, representante de Jesus, representante de Cristo. Para a Marilza, que é jurista, ela vai entender como se fosse uma procuração. O dom é uma procuração que você recebeu. Você não é Deus, você não é Jesus, você não tem o mesmo valor de Jesus, igual tem uns bobos falando por aí. O que nós somos como igreja, através da unidade, no exercício dos dons, é representantes de Cristo. Através de você, alguém, quando você usa o dom, alguém pode conhecer Jesus. Você usa o dom para servir, você usa o dom para abraçar, você usa o dom para apacentar, para aconselhar, enfim. Você está entendendo como só vai ficando mais sério? Você está entendendo a responsabilidade que é receber de Deus algo e usar esse algo? Agora, sabia que mais sério do que isso é não usar? Se você bem se lembra, tem uma parábola lá em Mateus 14, se eu não me engano, que é a parábola dos talentos. A uns ele deu 5, a outros 2 e a um apenas 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E aí aquele senhor que havia se ausentado, chega uma hora que ele volta. Ele volta e vai virar para um, e vai virar para o outro, e vai virar para o outro assim. O que você fez com o dom que eu te confiei? O que você fez com o favor que eu te estendi? Ah, Senhor, eu tinha 5 dons, com esses 5 dons eu granjeei outros 5 e agora eu tenho 10. Toma aqui, ó. Sabe qual que é a resposta do Senhor? Tu és um servo bom e fiel. Aí vem o cara que só tinha 2. O Senhor pergunta para ele, o que você fez com os dons que eu te dei? Ele vai e responde assim, Senhor, eu tinha 2, com os 2 que eu tinha, eu granjeei outros 2, agora eu tenho 4. Olha aqui, toma aqui os 4. Olha a resposta do Senhor, servo bom e fiel. O Senhor fala a mesma coisa para aquele que tinha 5, passou até 10, como para aquele que tinha 2, passou até 4. Porque não é a quantidade que importa, é a fidelidade. É como nós nos dispomos a ser fiéis e gratos por aquilo que Deus fez por nós. Agora, já aquele que só tinha 1. Senhor, cadê? O que você fez com o dom que eu te dei? Ah, eu cavei um buraco, enterrei, porque eu sei que o Senhor é brabo, espalha onde não ajunta, e eu fiquei com receio. Olha a resposta. Não usar o dom que Deus deu. Servo mau, negligente. Sai de perto de mim. Chamou os capatazes, lança esse aqui para fora da minha presença. Para um lugar onde vai ter fome e ranger de dentes. Está entendendo como não usar é muito pior? Sim ou não? Gente, por favor, eu não quero assustar vocês. Eu quero aterrorizar vocês. Eu preciso que você saia daqui hoje doido para servir ao Senhor. Vou repetir o que eu falei no início. 100 pessoas comprometidas fazem um estrago muito maior do que 1000 descomprometidas. Amém? Deixa eu ver o que eu posso adiantar aqui, irmãos. Com isso, então, nós entendemos que não somos nós que escolhemos os dons, eles são dados como fruto da graça e também com o propósito de reforçar a nossa unidade, pois ele é dado a todos da forma como convém ao Senhor. Então, como saber se o dom que nós temos veio de Deus? Alguém já se perguntou sobre isso alguma vez? Aquela moça que canta, a Ivete Sangalo, ela tem um dom? Sim ou não? Sim. Claro que tem. Mas aquele dom glorifica a Deus? Não. Aí a resposta. Como saber se o dom que eu tenho veio de Deus? Se você está disposto a devolvê-lo a Deus. Olha só. Resposta. Quando é utilizado para a glória de Deus, em primeiro lugar. Segundo lugar, quando ele serve para a edificação do corpo de Cristo. Você pode ter um dom maravilhoso, meu irmão, mas se ele não glorifica a Deus e se ele não serve àqueles que são de Deus, Deus não recebe de volta. Não é para ele.
Na verdade, ele nem precisa. Quem está aqui comigo? Tudo tem a ver com ele e não comigo. Os dons não são para a minha promoção pessoal. Os dons não são para a promoção pessoal de alguém. Nem para benefício próprio ou para vantagens pessoais. Eles são, na verdade, para o serviço na obra de Deus nessa terra, para o favor do outro e não o meu. Então, a coisa mais importante que eu gostaria que você entendesse essa noite é isso. O dom que você recebeu, e que se não estiver sendo usado do jeito certo, está fazendo com que você deseje o dom do outro, ou se estiver sendo usado do jeito errado, está envaidecendo o seu coração, esse dom ele não é para você. Você só recebeu o dom, mas o dom, na verdade, é para quem está sentado do seu lado. Só uma que entendeu. O dom é para você servir a outra pessoa, irmão. Eis que a mão do Senhor está sobre mim, e ela me ungiu para. Aí ele vai dar uma lista de coisas que vai fazer. Tudo para os outros, e não para ele. Se você canta, só faz sentido se você leva outra pessoa a adorar a Deus. Se você abraça, só faz sentido se você tiver alguém dentro dos seus braços. Se você ensina, só faz sentido se o aluno estiver na sua frente. Se você exorta, só faz sentido se você tiver alguém para trazer de volta, porque exortação significa trazer de volta ao caminho. Amém, gente? Amém. Então, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele apresenta uma lista de dons e ele os enumera. Acabou meu tempo, viu, gente? Paulo enumera esses dons, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 28. Se o Adriano puder colocar aqui para mim, por favor. 1 Coríntios 12, 28. Esses dons que estão constantes aqui, eles receberam uma classificação numérica. Está escrito assim: a uns estabeleceu Deus na igreja. Então, cuidado. Tem muita gente aí que é autoridade, duas aspas gigantes, na igreja, que é da carteirada fora da igreja. Outro dia tinha uma fila na padaria, o cara chegou e falou assim: hoje vocês têm que dar licença aí porque eu sou pastor, eu tenho que passar. Ai, ai, foi eu não, hein? Nem o Hélio, glória a Deus. 1 Coríntios 12, 28 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja. Aí começa, a confusão começa aqui. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois aí vem operador de milagre, dom de curar, dom de socorro e por aí vai. Mas o problema é essa classificação aqui que Paulo faz em 1 Coríntios. Só que, irmãos, o entendimento correto desse texto não é uma classificação hierárquica, onde o apóstolo é mais importante, o profeta vem logo depois e o mestre está na sequência. Não é nada disso. É uma sequência do que foi proposto para a edificação da igreja no momento do estabelecimento da igreja. Primeiro foram levantados por Deus os apóstolos, a fim de irem e lançarem os fundamentos da igreja. Logo depois, os profetas, aqueles que iriam anunciar a doutrina. Sabia que profeta do Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, profeta não é aquele que bota o dedo e diz: eis que te digo. Profeta é aquele que anuncia a profecia. Jesus vai voltar. Profeta é aquele que declara a palavra que é profética. Esse é o dom de profecia. É isso que ser profeta significa. Para nós, a igreja, é isso. Então, Paulo não está ali categorizando pessoas. Você sabe o que acontece quando você cria essa hierarquia? Você separa a igreja, você divide a igreja. Aí você começa a criar grupos, nichos, segmentos, departamentos, áreas onde uma pessoa não consegue acessar a outra, porque aqui não, você não pertence a essa classe de pessoas. Você é dizimista? Não? Então, senta lá no fundo. É brincadeira, mas infelizmente é muito comum nos dias de hoje.
Guarda algo no seu coração e eu vou encerrar com isso. Na semana que vem a gente vai seguir essa exposição de Efésios. Dom ministerial. Dom. Não é título. Não é título. É função. É função. Pastor não é título. O pastor não tem que ser mais honrado do que o irmão que está sentado do seu lado. Não tem. É claro, você vai ter um respeito pela pessoa que se dedica a te ensinar a palavra, que se dedica a compartilhar com você da fé. Você vai ter um respeito. Só que ele não é diferente das outras pessoas, irmão. Então não põe pastor em pedestal. Não põe ninguém em pedestal. Só deve ter um a quem adoramos, que é Jesus. Pastor é função. A diferença entre mim e o meu irmão que está na porta ali hoje, servindo ao Senhor, eu não vejo quem está de máscara. A diferença que há é a função que cada um exerce. Não tem um que é melhor do que o outro. Quando a gente entende que esses dons eles são funções e não títulos, aí a igreja fica unida. Quando os dons começam a ser valorizados como títulos, começa a haver inveja, começa a haver separação, começa a haver perseguição. Vaga separada com o nome do pastor. Todo mundo vai tomar Guaraná Picolino, mas o pastor é Coca-Cola. Não, meu irmão. Na igreja do Senhor Jesus, e conforme Paulo estava ensinando os Efésios, não era assim que deveria acontecer. E eu oro para que seja assim que aconteça nas nossas vidas. A gente vivendo em unidade, porque estamos fundamentados na palavra e servindo uns aos outros. Semana que vem, com a graça de Deus, a gente vai falar sobre o propósito dos dons. Amém? Por favor, fica de pé no seu lugar. Eu quero convidar você a ter mais um minutinho de adoração. Se você puder, eu sei que é um momento em que a gente não está podendo dar as mãos, mas eu gostaria que você estendesse a comunhão. A adoração é comunhão. A gente até pode adorar de olhinho fechado, e isso é tão gostoso. Mas a proposta para nós, o que o Senhor nos propôs essa noite, é buscar a unidade. Então eu gostaria que você cantasse como se tivesse de mãozinhas dadas com seu irmão. E aí você pode olhar para ele. Pode fazer corpo família para gente? Pode? E aí eu gostaria que você cantasse, olhasse para o Senhor, mas também olhasse para o seu irmão, porque essa é uma recomendação bíblica. Eu não posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo. Então vamos adorar juntos? Amém? Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai. Olha para o seu irmão. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia, Senhor. Como fruto deste novo coração, declara para o seu irmão. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia! Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo
compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Amém. Faz assim, ó. Abraça assim. Faz quando você está abraçando o irmão aí do seu lado. Já não vai falar que foi embora sem abraço hoje. Um abraço na igreja, ele é muito mais importante do que só um gesto. Tem muita gente que, na maioria das vezes, só vai receber um abraço aqui mesmo. E nós somos esse povo que abraça mesmo, que ama mesmo, que se importa mesmo. Então que nos seus braços aí, agora, como se o irmão, a irmã estivesse aí, e que a gente possa estender a nossa unidade para muito além de um encontro no domingo, para muito além de uma festividade, de uma atividade, que quando a gente se encontrar na rua, uns com os outros, que a gente possa correr um para pertinho do outro. Ei, meu irmão, Deus te abençoe. Que a gente possa visitar a casa uns dos outros. Que a gente possa ser uma família. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos por um minutinho. Eu quero fazer um convite e logo depois a gente já vai encerrar. Se tem alguém aqui no nosso meio essa noite que veio e, ao participar desse momento de adoração, ao ouvir da palavra, a palavra que propõe esse retorno, né, para o modelo bíblico do que é a igreja, da nossa comunhão, firmada na nossa devoção a Deus, mas servindo uns aos outros com os dons que o próprio Senhor confiou. Se você veio aqui e talvez você já serviu ao Senhor, mas por qualquer motivo acabou se afastando, e nessa noite no seu coração veio aquela saudade, eu quero convidar você a voltar para aquele lugar que você sabe que nunca devia ter deixado, que é o centro da vontade de Deus. Ou talvez você nunca orou pedindo a Jesus que entrasse no seu coração, que mudasse a sua história, que se tornasse o seu Senhor e também o seu Salvador. Seja qual for a sua situação nessa noite, se você quer voltar para Jesus, ou se você quer se entregar a Jesus, eu quero te fazer um convite com muito carinho, com muito respeito à sua fé e à sua inteligência. Se você nessa noite se entrega a Jesus ou volta para Jesus, aí onde você está, pode ser aqui no salão comigo, pode ser em casa, você que está nos assistindo, levanta uma das suas mãos. Eu gostaria de te conhecer. Glória a Deus. Quero orar por você. Aleluia, Senhor. Mais alguém entre nós? Levanta, deixa eu ver sua mão. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Alguém do lado de cá? Glória a Deus. Amém. Aleluia, meu Deus. Isso. Vocês que levantaram as mãos, façam uma gentileza. Vem até aqui à frente. Deixa eu orar por você. Isso. Vem cá. Isso. Glória a Deus. Já não pode ficar muito pertinho, né? Então fica um assim, outro assim. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem mais alguém aqui que quer se juntar a nós nessa noite, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a sua vida, pode vir, dá tempo ainda. Ou você que está em casa e nessa noite está se unindo a nós nessa decisão maravilhosa de entregar a vida a Jesus, nesse momento está aparecendo para você aí um QR Code.
Se você pode, escaneia esse QR Code, ou vai lá no link na descrição do vídeo, clica lá. Você vai ser direcionado para um formulário, onde você vai colocar seu nome, seu telefone. Nós vamos entrar em contato com você também e orar com você, da mesma forma que eu vou orar com eles aqui agora. E aí, no tempo certo, a gente vai poder se encontrar e trocar um abraço. E quem sabe, caminhar junto como igreja, né? Vocês que estão aqui, olha para mim, por favor. Eu quero dizer para vocês que a decisão que vocês estão tomando nessa noite é, sem sombra de dúvidas, a decisão mais importante de toda a vida de vocês. Não importa o que aconteceu na sua vida até aqui. Não é que não foi importante, mas a partir de agora não é mais relevante. Porque Deus, a partir de hoje, propõe uma nova história para você. Uma nova vida baseada na comunhão íntima com Ele através do Espírito Santo. E essa comunhão com o Espírito Santo faz com que vocês se tornem agora igreja de Cristo, membros de um mesmo corpo. E eu oro para que nós aqui sejamos a extensão dessa família de Deus na vida de vocês, tá? Põe a mãozinha assim no coração, por favor. Essa oração que eu vou fazer aqui, eu preciso que vocês repitam comigo, tá bom? Você vai fazer de maneira pessoal. Você precisa falar o seu nome nesse momento. Você que está em casa também, se quiser orar junto comigo, você faça essa oração colocando o seu nome nela. Repitam comigo dizendo assim: eu falo o seu nome agora. Nesse momento, abro o meu coração e eu quero confessar que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas, e nesse momento eu me entrego ao Senhor, na certeza de que o Senhor não irá me abandonar, não irá me rejeitar. Pelo contrário, me toma nos braços e me faz nova criatura. Ore assim: Espírito Santo, entra no meu coração, muda a minha mente, muda a minha vida. A partir de hoje, eu vou viver para a sua glória, para sempre. Amém. Amém. Olha, essa oração, como eu disse, é a oração mais importante da vida de vocês. Não quer dizer que amanhã pela manhã, quando você acordar, vai estar tudo diferente. Não, vai estar tudo igual. Só uma coisa não vai estar mais igual: você mesmo. Porque essa mudança que o Senhor propõe, ela começa aqui, ó. E a força necessária para vencer as dificuldades de antes vem do próprio Senhor. A igreja é um suporte. A igreja é um auxílio. E nós, como igreja, queremos caminhar juntinho com vocês. Nós, como igreja, queremos mostrar para vocês que a partir de agora, nós somos uma só família. E eu quero mostrar essa família para vocês. Vou pedir um favor para você. Vocês não sabem o quanto eu estava desejoso desse momento. Eu vou contar até 3. Quando eu terminar de contar até 3, eu preciso de um favor. Quando eu contar 3, preciso que vocês se virem para conhecer a nova família que Deus dá para vocês. Amém? Amém? Vamos contar juntos? 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Amém! 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 Amém!
Espero que vocês se sintam amados, mesmo sem poder dar um abraço. Mas esse momento vai chegar, viu? E a gente vai poder ficar juntinho. Preciso de mais um favor. Nesse momento vocês não vão orar junto comigo, a igreja vai orar junto comigo pela vida de vocês. Põe a mão de novo no coração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos teus filhos, dos nossos novos irmãos. Peço ao Senhor, meu Deus, que faça novas todas as coisas na vida deles. Que em nome de Jesus, o Senhor se revele a eles a cada manhã. Que o Senhor se revele a eles ao longo da vida, ao longo do dia. E que eles possam crescer nessa graça, nessa comunhão com o Senhor e com a tua igreja. Nós, como igreja, desligamos na terra e também desligamos no céu tudo aquilo que não agrada ao Senhor e que até então era vivido por eles. E ligamos na terra e também no céu uma nova história, repleta de a paz do Senhor sobre a vida deles. E que eles vivam a partir de hoje, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês vão seguir por aqui, ó, com esses nossos irmãos que estão com colete cinza. Eles vão precisar de mais 5 minutinhos com vocês. Amém? E a partir de agora, em nome de Jesus, a gente caminha junto para a glória de Deus. Pode seguir por aqui, por favor. A igreja aplauda mais uma vez, para a glória de Deus. Aleluia! Amém? Põe a mãozinha no coração. Pai, obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão, momento de busca na tua palavra. Que o Senhor possa verdadeiramente ter construído no nosso coração fundamento sólido para a nossa unidade. E que nós possamos, Senhor, viver para te exaltar, para te glorificar, servindo uns aos outros e assim servindo ao Senhor. Leva-nos, Pai, de volta para as nossas casas, em paz, em segurança. Que nós possamos viver a melhor semana das nossas vidas. Apesar da crise política, apesar do coronavírus, apesar de todas as coisas, vivermos para a tua glória, hoje e para sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o doce Espírito Santo de Deus seja uma realidade nas nossas vidas, hoje e para sempre. Amém! Aleluia! Deus abençoe. Antes de você sair, se você quiser vir aqui conversar com a pastora Lila, saber quais são os horários que ainda estão disponíveis, ela vai estar aqui para te atender. No mais, que o Senhor te abençoe e te acompanhe.